noite. Antes de mais, queria agradecer ao Pedro Rita Reis e ao José Capela por aceito o convite do Instituto de História da Arte para virem fazer esta quarta edição do Space Talk. Agradecer-vos por estarem presentes e nós temos mesmo ouvidos. E só fazer uma breve apresentação do Pedro Rita Reis, não é que eu precise, mas é muito ver fazê-lo, e do José Capela. Pedro Rita Reis é artista, nasceu em 1956 e tem um currículo que nunca mais acaba, de exposições absolutamente notáveis, distribuídas pelo mundo inteiro. E, como não é possível fazer uma apresentação muito sucinta da obra do Pedro, gostava de ler uma passagem que ficará depois nas nossas cabeças como uma espécie de provocação ou como um mote para a conversa que iremos ter com o Pedro e com o José Capela. E nas suas notas polacas, é o título do texto, escreveu o Pedro Rita Reis: não vejo porque é que uma pintura não possa ser uma escultura, um desenho ou outra coisa, esta ou outra coisa qualquer. E, obviamente, esta citação era para introduzir, e esta é a minha introdução ao trabalho do Pedro, esta maneira como, do ponto de vista dele, todas as obras de arte estão ao mesmo nível e que não há diferenças de género, nem há diferenças de linguagem, mas que tudo se equivale e que as diferenças são só vocabulários. E depois, uns passos mais à frente, uma passagem muito poética, ainda que o Pedro não tenha uma obra literária de escrita fixa, tem uma relação com a linguagem muito profunda e muito poética, e diz ele: olho pela janela, vejo uma árvore e através da árvore chega um desenho, linhas, sem mais, e que noutra altura, noutro lugar, se alastrarão pela parede, ou sobre um papel talvez, e também se podem reconstruir em ferros que se soldam uns aos outros, ou algumas madeiras, ou apenas se redesenhem suspensas em luzes fluorescentes. Olho pela janela e tento ver de novo a árvore que desapareceu, e do lado de fora já não me chega nenhum eco. Em arte, o lugar da realidade é apenas o seu nome. O José Capela é arquiteto, nasceu em Moçambique em 1969, estudou arquitetura na Universidade do Porto, onde foi assistente de Manuel Mendes. Atualmente é professor de projetos de arquitetura e de teoria e história da arquitetura contemporânea na Universidade do Minho e defendeu recentemente uma dissertação de doutoramento, que eu vou ler o título para não errar: Operar conceptualmente em arte, operar conceptualmente em arquitetura. Foi curador do ciclo de conferências muito extraordinário da Trienal de Arquitetura de 2010 e integrou a equipa do Inquérito à Arquitetura no século XX. Para além do seu currículo académico e de curadoria de conferências de arquitetura, tem um importantíssimo trabalho em teatro e em 2002 fundou o grupo Teatro Mala Voadora, onde ainda é atualmente co-diretor artístico e cenógrafo. Estão agora a comemorar os 10 anos de atividade, disse-me José Capela ali fora, que o primeiro espetáculo é de 2003 e é um mês de comemorações no Teatro Maria Matos, que com certeza ficarão interessados em ir ver. Lembrámos, eu e a Joana Cunha Leal, que comigo organiza este ciclo de conferências, de propor ao José Capela e ao Pedro Rita Reis uma conversa. Eles não se conheciam, conheceram-se hoje, e propôs-se ao José Capela, partindo das suas ferramentas de trabalho de arquitetura, construir um olhar ou provocar o Pedro Rita Reis e ver que conversa é que podíamos estabelecer hoje. Eu estou só aqui a tentar moderar este encontro. Obrigado por terem vindo. Começamos então com o José. Bom, também quero agradecer o convite para estar aqui hoje, por aqui estar. E para começar, não vou fazer provocação nenhuma, vou só fazer uma brevíssima introdução que dá notícia de uma parte muito particular da minha investigação do doutoramento, que, assim, explicando isto muito resumidamente, a investigação partiu de um problema que eu sinto a nível pessoal, mas que eu achei que devia ser interessante discutir a nível disciplinar, que
tem que ver com alguma insatisfação que eu sinto em relação ao modo como a arquitetura é muitas vezes pensada e divulgada, como uma espécie de estilismo de construção. Para quem é do ramo sabe do que é que eu estou a falar, referiam-se às revistas e não há nem tudo às bolas, não há no é tudo aos bicos, e é uma coisa que é uma maneira de pensar a arquitetura que, não tendo nada de errado em si, ou podendo não ter nada de errado em si, é uma coisa que a mim me dá bastante insatisfação. Juntamente com essa insatisfação, sempre me fez muita impressão comparar a arquitetura desse ponto de vista com a arte, porque me parece que a arte, desde o tempo das vanguardas históricas, que encontrou caminhos para uma consideração da qualidade das obras que não é puramente formal, e a arquitetura mantém-se muito ligada a esse tipo de preceitos de ordem formal. Bom, e para levantar outras possibilidades alternativas, ou para discutir este tema em si, eu resolvi tomar como referência um conjunto de fenómenos historiograficamente designados como arte conceptual, como referência para discutir projeto. Não é exatamente uma tese que pretenda ser transdisciplinar, eu uso a arte conceptual como uma referência para discutir projeto, porque o meu problema é o projeto. E a estrutura da tese, não vou alongar muito, mas a estrutura da tese parte por considerar ou definir duas condições para que uma obra de arte seja considerada conceptual, e depois o que eu faço é discutir cada uma dessas duas condições no território da arquitetura e perceber até que ponto é que elas têm aplicabilidade, ou até que ponto é que fazem sentido na arquitetura, até que ponto às vezes é que essas coisas já foram experimentadas, mas não tiveram outros nomes, e a tese evolve sobretudo dessa maneira. Uma das condições que eu identifico nas obras de arte conceptual é o facto de elas serem enunciadas, ou seja, o significado da obra está, há aspectos nisto que podem ser discutíveis, mas assim, por princípio, o significado da obra está encerrado num enunciado ou numa ideia que define aquilo que a obra é. Desse ponto de vista, ou pelo menos em teoria, aquilo que acontece é que a obra depois, a concretização da obra, passa por uma espécie de obediência a esse enunciado que eu associo ao conceito de literalidade, ou seja, a obra tende a ser literal em relação a essa definição. Eu posso apresentar um exemplo mais do que conhecido, uma obra do Joseph Kosuth, que pode ser definida como está ali, três entidades colocadas lado a lado. Uma é uma cadeira, outra é uma fotografia dessa cadeira à escala 1, tirada no sítio onde se encontra exposta, no exato sítio onde se estiver patente ao público, e um terceiro elemento que é uma definição do dicionário de cadeira ampliada para o formato de um cartaz. Ora bem, o significado da obra provavelmente está de facto ali encerrado. Ela pode ser concretizada, aliás é concretizada, ela nem sequer, não costuma sequer ser apresentada como enunciada, é apresentada concretizada, mas na verdade qualquer concretização que obedeça àquele enunciado estará certa, digamos assim, em relação ao significado que o autor pretende dar. Contudo, essa correspondência ao enunciado passa pela tal literalidade, ou seja, convém que o enunciado seja tão literal quanto possível em relação ao enunciado para que não haja desvios ou que sejam ruidosos em relação àquele enunciado. Por exemplo, se eu adotasse uma cadeira Luís XV, provavelmente o estilo da cadeira era capaz de ser uma coisa que se começava a impor em relação ao significado da obra, e o Kosuth o que faz é, utiliza várias cadeiras diferentes, mas no sentido da obra ter essa tal literalidade em relação ao enunciado, são sempre cadeiras muito vulgares, quer dizer, que por si só não levantam questões de maior, ou pelo menos acredita-se que é assim. Ora bem, na arquitetura isto não é fácil, não é muito fácil, dada normalmente a complexidade tanto programática como técnica de um objeto arquitetónico. Não é muito fácil enunciar uma obra de arquitetura assim, de uma vez só, com a simplicidade com que se enuncia, por exemplo, uma obra destas. Apesar de haver alguns casos bastante enunciáveis, há um caso que eu falo muitas vezes, que é uma casa feita por uma dupla de arquitetos franceses, que são Alain Lacaton e Jean-Philippe Vassal, que são literalmente duas estufas pré-fabricadas utilizadas para fazer a casa. Bom, a casa não será só isso, mas isto, em essência, define aquilo que a casa é. É literalmente um ready-made.
Mas, ao discutir esta questão da literalidade no âmbito do projeto de arquitetura, houve uma coisa que eu defini e que é particular, tem muito a ver com a especificidade do projeto. Tem a ver com a possibilidade da obra ser literal em relação à sua própria razão construtiva, ou seja, em relação à sua própria lógica construtiva. Uma obra pode, estou aqui a evitar uma palavra que não quero usar para já, pode encontrar a razão de ser para a disposição dos seus vários constituintes numa razão puramente funcional. Eu preciso de determinados elementos para fazer uma parede, faço essa parede. Eu preciso de determinados elementos para criar as infraestruturas dessa casa e introduzo esses elementos de um modo tão direto e desafetado quanto possível. Isto não é nada novo. Na verdade, é um fenómeno que tem origem na década de 50, ou sobretudo na década de 50, em Inglaterra. Está associado a um teórico, de resto é quem institui o termo neobrutalismo, que é o Rainer Banham, e fez-se muita arquitetura assim. Chamava-se isto na altura, e edifícios tinham uma estética de armazém, digamos assim. É um caso de uma escola em Inglaterra. Como viram, os elementos são todos aparentes, não há aqui esforço nenhum em introduzir elementos cosméticos, digamos assim, em relação à construção, e, muito curiosamente, isto são maneiras de construir que podem ser encontradas em momentos, em contextos muito diversos. Isto é uma obra dos anos 70, de uma dupla de arquitetos que fizeram uma grande investigação em torno da habitação. Isto é uma obra recente de uma espécie de um compartimento que é anexável a uma casa, recente, enfim, já não é tão recente. Isto é o Palais de Tokyo, em Paris. Isto é uma abadia feita por um monge beneditino no projeto dos anos 80, o mesmo. Isto é um conjunto de habitações de um autor que é mais conhecido até enquanto teórico do que enquanto arquiteto, mas tem alguma obra, que é o Erzberger. Isto é um projeto, este sim mais recente, de um arquiteto muito conhecido agora por causa das questões da interação com as comunidades, que é um tema que está muito na moda, que é o Aravena, que faz este projeto que é deixado bruto. Com a possibilidade, aliás, com a intenção de que ele depois possa ser completado, mas no seu estado inicial, tal como o arquiteto deixa também obedece este género de princípio. Ou, no limite também, um arquiteto de Sevilha, que é o Santiago Cirurreda, que oferece projetos no site da internet para a resolução de problemas simples, são projetos muito simples, normalmente. Ele é famoso por fazer projetos a partir de contentores, mas o que ele na verdade faz nesse site é dar uma espécie de manual de instruções para que as próprias pessoas possam fazer os seus projetos. Ora bem, eu na verdade mostrei estes projetos como eles têm uma espécie de denominador comum, não é? Que é esta questão do objeto ser literal em relação à sua lógica construtiva. Eu, na verdade, a propósito desta conversa, tinha pensado apresentar isto, mas pus-me a pensar sobre estas imagens e acho que elas, na verdade, são bastante diferentes e o seu significado, se ultrapassar este patamar de observação que tem mais a ver com a questão conceptual, eles são bastante diferentes. Há, de facto, sempre uma ideia de grande austeridade e de grande economia na construção, que é comum a estas obras. Mas, na verdade, eu posso juntar aqui o facto de elas serem autoexplicativas. Na verdade, são obras que, na maneira como comunicam com as pessoas, se explicam a si próprias enquanto construção. Não tem segredo nenhum. É uma coisa que se olha para lá e que se percebe exatamente o que é que elas são. Aliás, esta é muito curiosa porque até é transparente e atrás da transparência é que se consegue ver, tem um ar quase pedagógico, não é? Se uma parede fosse transparente, o que é que se veria dentro? A imagem que isto sugere é essa. Na verdade, esta arquitetura pode ser, pela sua informalidade, muito próxima daquilo que se chama crítica institucional, que é aquilo que faz a Ana Lakatonja Filipe Vassal no Palais de Tokyo. Isto, obviamente, é um projeto institucional à partida, como é evidente, mas que, dentro da circunstância, tende a não responder, muitas vezes, àquilo que são os requisitos do museu, sobretudo neste contexto histórico em que o museu tem sido programa em que os arquitetos aproveitam para fazer os edifícios mais espetaculares no sentido de serem muitíssimo escultóricos. Ou podem, no caso deste monge, corresponder a uma atitude, uma espécie de busca da primordialidade. Ele explica a sua construção como uma espécie de reorganização de elementos naturais,
quase como uma espécie de mínima manipulação dos materiais em relação à maneira como a natureza os oferece, digamos assim. O que existe aqui é uma espécie de busca da primordialidade, como eu estava a dizer, e ao mesmo tempo eu acho que nessa busca da primordialidade há aqui uma evocação dos gestos mais elementares do entendimento da arquitetura também como monumento. Por outro lado, esta arquitetura, que tem um ar muito despretensioso, é de facto um lugar aberto, ou pode também ser, estou a fazer uma espécie de lista, um lugar aberto a uma certa vitalidade. Como é uma arquitetura fácil, cujas regras são muito evidentes, ninguém tem dúvidas nenhumas em relação ao modo como funciona a construção quando olha para um edifício destes, é uma linguagem particularmente propícia, por exemplo, neste caso, a que o projeto seja deixado incompleto para que as próprias pessoas, em algumas partes do edifício apenas, possam elas próprias ir personalizando o objeto que os arquitetos lhe fornecem, ou neste caso, mais ainda, como eu estava a explicar. Há uma espécie de incompletude nestes edifícios, aliás, teve muita graça, de uma vez estava a mostrar imagens dessas a uma amiga minha que tem a ver com a arquitetura, e ela estava, o que ela me disse imediatamente com um comentário foi que estas obras que tu estás para aí hoje a ver parecem todas estão incompletas, e realmente é um facto que sim, ao olhar do senso comum, estas obras parecem que estão incompletas, não têm revestimento, etc, etc, mas nessa medida também têm uma espécie de vitalidade, como não estão encerradas na sua constituição, tem essa vitalidade e essa incompletude. Ou neste caso, mais evidente ainda, esta elementaridade funciona ou alimenta um processo que se julga generoso de oferta de projetos para a autoconstrução. Obrigado. Olá, boa noite. Não sei até que ponto é que vocês, enfim, a larga maioria dos presentes estarão familiarizados com o meu trabalho. Neste caso particular, com o meu trabalho de escultura e, digamos, de concepção de projetos para espaços públicos ou para grandes espaços de grandes dimensões. Vamos deixar agora de parte a questão do desenho e da pintura. Mas, de algum modo, existe no meu trabalho, desde sempre existiu, esta, não é uma preocupação, é uma vocação, há uma grande diferença conceptual entre uma e outra coisa. Há uma vocação e, usaria aqui, digamos, em minha defesa, uma palavra que me foi sonegada barbaramente por Zé Capelli, que é minha, que é a palavra primordial. Há uma vocação de primordialidade no meu trabalho. E porquê? Porque uma das grandes, digamos, uma das grandes paredes que ainda hoje, no século XXI, depois das vanguardas, depois de tudo o que aconteceu, desde o urinol daquele rapaz que nós conhecemos, depois disso tudo, há ainda ao nível da chamada opinião pública generalizada, mercê, evidentemente, de dispositivos de educação que têm a ver com uma perspectiva burguesa, naturalista e ainda realista que vem do século XIX, há a noção que o exercício da arte é um exercício, acima de tudo, de artesania. Ou seja, artista é aquele que faz as coisas que os outros não sabem fazer. E nesse caso, existe o artista que nos maravilha com a sua artesania e interrogamos-nos com alguma complexidade sobre as obras daquele artista que faz aquelas coisas que eu também saberia fazer. Nestes modelos que o Zé Capelli mostrou, existe naquelas casas todas algo que é, digamos, um território comum a uma grande parte do meu pensamento criativo. Ou seja, as esculturas que eu faço ambicionam ser de tal forma evidentes no seu modo de construção que a única coisa que resta para criar, digamos, a relação entre quem me vê e aquilo que é visto tem que ser essa é a única coisa que resta, está numa espécie de território de ninguém, está num território ao lado da percepção formal da obra, está num território em que é necessário ao observador construir um pensamento, estruturar o olhar
criar para si as consequências e as circunstâncias e as conclusões que entende, porque não lhe é dado o prazer, digamos, gorduroso ou entocinhado de adivinhar e maravilhar-se com coisas que ele não sabia fazer. Resta então, qual o papel para a obra de arte, neste particular? Essa é a pergunta que se nos levanta. A obra de arte, como eu tive a ocasião de dizer várias vezes, tem como função única, exclusiva e absoluta, e isso será até ao final dos tempos da humanidade sempre a mesma coisa, é aumentar, exponenciar o exercício da inteligência. Esta inteligência é, no caso da obra de arte, a forma e o método para fazer o exercício da beleza. Entendemos aqui a beleza na sua acessão filosófica, discutindo em termos filosóficos, não em termos estéticos, mas a beleza como a construção de um cânon tendente a uma harmonia, tendente a um completamento do sujeito e da obra que ele está a ver. Outra coisa que seria interessante lançar aqui para o debate é o facto de, muitas vezes, é escrito sobre o meu trabalho que ele tem uma proximidade, ou tem uma identidade, ou constrói-se num território vizinho ao território da arquitetura. Nada de mais errado, na minha opinião. Eu tenho para mim, como claro, que o que move, digamos, a espinha dorsal, o pensamento, o corpo, a pele, o território do meu trabalho, está preso a uma coisa totalmente diferente, que é o ato da construção. Sabemos nós, penso eu que o sabemos, que a arquitetura é fundamentalmente a gestão política, para não dizer policial, do espaço público. Por arquitetura, interessa-me, ou falamos, penso eu, na maior parte das vezes, o desenho da cidade, ainda que isso esteja conotado ou denominado como urbanismo, porque, enfim, vivemos num século, ou vivemos numa época, ou numa sociedade de especializações, mas, na verdade, o cerne da arquitetura é a forma como gerimos esta coisa importante, que é vivermos num território confinado e não nos desatarmos a matar uns aos outros. A arquitetura tem como função garantir o equipamento e o desenho do território para que isso não aconteça. Quando eu faço o que faço, não faço arquitetura. Interessa-me, antes pelo contrário, uma outra coisa que gostaria de vos deixar bem claro. Interessa-me o ato da construção. A construção é, uma vez mais, um ato primordial. É o que está exatamente antes do homem ter uma percepção de si próprio na natureza, ou se quiserem melhor ainda, no mundo. Constrói-se, e o que é que se faz quando se constrói? Constrói-se um lugar, e aqui uso a palavra lugar, não no sentido genético do termo, mas sim no sentido, como é que diríamos? Fresco, no sentido filosófico, conceptual, poético, o lugar de onde, a partir do qual se consegue construir a percepção do mundo. Não é a casa um sítio onde se refugiem as pessoas, a casa é um modelo para a percepção do mundo. Ou seja, estando claramente evidente para todos nós que não conseguimos, apesar de sabermos cientificamente que fazemos parte da natureza, as nossas moléculas são muito parecidas com as da água, com as das árvores, com as das pedras, com as do ar, mas a verdade seja dita que não temos nada a ver com isso. Portanto, a única forma que nós podemos percepcionar a nossa presença no mundo é através do ato de construção, e o ato de construção é criar um lugar para olhar para fora de nós próprios. Isso está longe das preocupações que movem a arquitetura, está longe de permitir à crítica estabelecer paralelos indevidos entre o meu trabalho e preocupações de índole arquitetónica, mas estaria tudo muito melhor se de facto fosse analisado digamos, aquilo que eu proponho como um gesto primordial de construir um território, um lugar para criarmos, digamos, a nossa percepção do mundo. Estou-me a repetir, mas preciso de reiterar isto inúmeras vezes,
para que isto dê alguns frutos positivos no futuro, caso vocês venham a enverdar pela carreira da escrita. O que é que eu uso nas minhas esculturas? Uso restos, uso beliche, uso fragmentos da vida de cada um, bocados de mesa, bocados de cadeiras, portas partidas, janelas desconjuntadas, e essas coisas todas fazem, com efeito, parte de um vocabulário genérico, que é o vocabulário da construção do lugar, mas têm, ao serem usadas por mim, eu interessa-me usá-las, porque nessa fragmentação, nessa recolha, nesse encontro, nessa recuperação, nesse salvar de algo que, entretanto, aparentemente deixou de ter utilidade, o que se faz é trazer para a obra, em que esses elementos se vão juntar, ou muitas vezes a própria obra é apenas esse elemento, é apenas a cadeira pendurada na parede, trazer com isso outra coisa que é muito importante no meu trabalho, não só a noção da construção e da primordialidade, como também a noção da memória. Ora, a memória é, muitas vezes também, e erradamente, conotada com a nostalgia, ou com a melancolia. Sabemos que a melancolia é uma coisa totalmente diferente, tem a ver com as relações entre Deus e os homens, mas isso é outra história, isso falaremos mais tarde, se tivermos ocasião. A memória funciona não como a recordação de uma coisa que é anterior ao ato de encontrar o objeto, ou como uma carga que está incluída no objeto, uma carga semântica. A memória é, ao contrário disso, justamente uma projeção. Consegues pegar numa mesa, serrá-la ao meio com uma motosserra, voltar a reconstruí-la de uma forma subtilmente desfocada, e isso é uma projeção de uma experiência que tu podes ter. Eu tenho uma peça chamada Papa est parti, que o francês é uma língua que hoje ainda não está muito em moda, que quer dizer qualquer coisa como o paizinho foi-se embora, que é uma história, ou digamos, de algum modo irónico, de algum modo trágico, em relação a uma questão de perca, uma unidade familiar, uma família normal, que se destrói, que se desagrega, e então a mesa, que é por natureza um altar de celebração da unidade, um altar de celebração da fraternidade, da família, um sítio em torno da qual as pessoas se juntam e celebram todo o tipo de momentos e rituais. Uma mesa fraccionada e reconstruída, mas ligeiramente mal construída, ligeiramente fora das medidas, é, neste caso, uma imagem simples que joga com essa memória e, ao mesmo tempo, torna-se essa memória uma projeção em relação a uma experiência de vida. Todas estas peças de que eu vos estou a falar, e outras ainda, são sempre coisas que me interessa que tragam às pessoas esse sentimento de como é que eu lhe chamaria, de perturbação, de instabilidade, de perplexidade, pela circunstância de, por um lado, se reportarem a uma experiência cotidiana evidente e continuada e de tal maneira assumida que às tantas deixa de ser consciente, e, ao mesmo tempo, jogando na circunstância de que esse objeto que todos nós conhecemos é tratado de uma determinada forma e apresentado num contexto totalmente diferente, ele acaba por fazer despertar no observador perguntas que têm a ver com o questionar do próprio estatuto de naturalidade, de hábito, de cotidianidade, da vida desse observador. E eu não vejo que me interesse ir muito mais além disso na construção dos meus trabalhos. Quero que eles sejam pequenos apontamentos, e interessa-me que eles, tal como estas casas que o Zé Capela nos mostrou e que aparentemente permitem-se
acabar pelas mãos daqueles que nelas habitam. Estas esculturas têm algo de permanentemente inacabado. Digamos, o poder que elas têm, aquilo que é importante na relação que elas possam eventualmente estabelecer entre si e o olhar do observador, é justamente um momento de suspensão, de inacabamento, palavra nova, e que faz com que o conceito, a experiência, a vivência de objetos tão simples que estão em casa das pessoas e que acabaram de ver a escultura e que são de facto iguais, acham elas, às esculturas que viram no museu, onde quer que seja, é aí que começa a construção não do significado da obra, mas sim do aumento de inteligência da pessoa que o viu. O que é esse aumento de inteligência? É sair-se de um museu onde há uma peça que é uma porta e caminharmos pela rua fora e vermos uma porta que se assemelha bastante com a que acabámos de ver pendurada na parede. Esse arco de pensamento aumenta de imediato a medida do mundo. E é inevitável que, ao fazer essa exponenciação de significado, mude e aumente também a forma como é inteligida a relação que as pessoas têm com o mundo em questão e com os outros que estão nesse mundo. Não queria alongar mais por agora. Obrigado. Bem, então e agora? Posso fazer uma observação? José, apetece dizer coisas tão feias daquilo. Esteja à vontade. Eu tenho sempre muita dificuldade em estabelecer paralelismos entre arte e arquitetura, porque eu acho que elas são realmente coisas muitíssimo diferentes. Do ponto de vista ontológico, a arte usufrui de uma maravilhosa prerrogativa, que é a inutilidade, exatamente, que a arquitetura não pode usufruir, senão deixa de ser arquitetura. Apesar de também poder ter os seus lados inúteis, mas quer dizer, parte desta limitação, que a limitação não tem que ser mal, isso é um perigo às vezes, mas parte deste pressuposto definidor de si própria que é inultrapassável. Com tudo o que também pode ter de positivo, mesmo do ponto de vista artístico, porque eventualmente a função também pode ser uma matéria artística do projeto, e a arte isso não consegue fazer porque não parte dessa função da mesma maneira. Portanto, os paralelismos para mim são sempre muito relativos e eu acho que é preciso ter muito cuidado, e percebo perfeitamente o que diz quando diz que realmente comparar a sua obra com a arquitetura não é um bom caminho, e eu percebo isso perfeitamente. Mas há coisas que eu acho que, apesar de tudo, podem ser comparáveis. Há aspectos que, circunscritos, eu acho que podem eventualmente ser comparáveis. E eu estava a achar muito curioso aquilo que estava a dizer em relação a essa inquietude que a obra é capaz de deixar, porque estes exemplos da arquitetura que eu mostrei, como outros, isto é só uma pequena amostra, trato coisas muito diferentes destas, mas uma das coisas que a mim me interessa em relação ao projeto de arquitetura é precisamente perceber de que modo é que o projeto de arquitetura também é capaz de algum modo de criar essa inquietude, através de um processo que muitas vezes é um processo de desilusão. Quando se olha para uma obra de arte que não corresponde àquilo que se espera que uma obra de arte seja, está-se, nem sempre acontece muito, como é evidente, mas está-se num território particularmente propício a uma certa altura a fazer uma reflexão sobre a própria definição de arte. E isso é uma coisa que eu acho que quer dizer, pode ser comum à arquitetura e à arte, e que a mim, enquanto arquiteto, me interessa particularmente. O problema é que até isso é mais difícil na arquitetura, porque a arquitetura está muito mais sujeita a pressões que têm a ver com a sua representatividade social do que a arte. A arte é um território que conquistou um grau de liberdade muito grande em relação à arquitetura, porque as pessoas, quer dizer, quando constroem a sua casa, estão a construir uma coisa que as representa de um modo muito direto. Uma instituição, quando constrói as suas instalações, o seu museu, a
sua Assembleia, a sua Câmara, etc., estão a fazer-se representar de um modo muito evidente. E há aí um lado de estatuto social que está naturalmente muito mais preso a uma data de preceitos do que está um artista a produzir a sua obra. Isso, obviamente, torna esta estratégia de desilusão uma coisa muito mais difícil de alcançar na arquitetura. Então, e se nós tentássemos criar um consenso em relação a esta frase muito simples que eu passo a enunciar, que é: quanto menos arquitetura, mais arquitetura. Quanto menos exercício do olhar do arquiteto, mais arquitetura. Quanto maior for a ausência do arquiteto, maior é a presença da arquitetura. Quanto mais próximo da construção a arquitetura se situar, mais arquitetura é. Eu à partida concordo muito com isso. Sim, porque é reduzir a arquitetura ao osso, na verdade, e ela nesse sentido ressalta. O problema de dizer menos arquitetura é que, no âmbito da arquitetura, se calhar na arte isso não se coloca dessa isto maneira. Isto corre o risco de parecer um bocadinho neoliberal, que é quanto menos Estado, mais economia. Não estou a entender nesse sentido. O problema é que quando se diz muitas vezes menos arquitetura, quando se diz menos arquitetura em arquitetura, normalmente está-se a falar de menos forma, o que significa muitas vezes muito mais arquitetura. Porque quando se diz a famosa frase do Mies, não é? Menos é mais, que vai nesse sentido, só que quando o Mies diz isso, menos significa um trabalho bem laborioso, claro, para conseguir fazer uma obra que seja menos de aparência. Não é isso que está a dizer, pois não, quando não. Diz, não é isso, é menos no sentido de haver uma espécie de retirada, claro, em relação à imposição formal. É a questão da... Sabes que... Aliás, vou-vos contar uma pequena história, uma anedota que sustenta de modo literário e relativamente divertido aquilo que vou dizer de entrada já, que é, há pouco nestas 3 ou 4 sentenças que botei sobre esta história da arquitetura, no fundo, o que estava aqui em causa é uma coisa que, digamos, ultrapassa o estrito campo desta nossa conversa hoje e tem a ver com a questão, que é uma questão, enfim, magna, que vai já gerar alguns sorrisos na nossa assistência, que é a questão da eternidade. E a eternidade é uma coisa que só começa a acontecer com o desaparecimento, com o anonimato. E porquê é que eu vou contar agora a anedota para vocês? Uma vez fui fazer uma exposição justamente à Checoslováquia e apanhei um táxi no aeroporto e, como todos os taxistas do aeroporto, de modo próprio, livre vontade, fez-me até ao hotel fazer uma caminhada larga para mostrar alguns aspectos da sua cidade. Já muito perto do hotel, passámos por um edifício que ao longe já me tinha chamado a atenção, não muito grande, e ele que vinha descrevendo os palácios, as igrejas, os conventos, as estátuas, os cavaleiros em cima dos cavalos no meio da praça, aquilo tudo, vira-se assim para a esquerda sem sequer olhar, aponta com o braço e diz: bom, e também cá temos estas coisas à Picasso. Esta coisa à Picasso era um projeto do Gehry. E naquela frase, por um lado brutal e por outro lado de uma candura extraordinária, estava incluída uma noção de que ele próprio nunca jamais se dará conta, que de facto essa espécie de anonimato, essa espécie de não conhecimento sobre, essa espécie da projeção. Picasso não é já um artista catalão com a história que nós conhecemos e que pintou os quadros que nós conhecemos e fez as esculturas que conhecemos, é algo que inclui um conjunto de coisas que são estranhas e que estão para além disso, mas que representa uma abstração, e essa abstração ganhará, enquanto nós cá estivermos, uma espécie de foro de eternidade. Portanto, há uma relação direta entre eternidade e o que eu chamaria anonimato. Ou seja, o anonimato aqui reporta-se ao desconhecimento sobre a natureza
e a história e a da obra do Picasso, passa a ser uma palavra com 7 letras que diz qualquer coisa que tem tudo a ver menos com a própria obra do autor que veio ao mundo com esse nome. É transformado um conhecimento superficial, popular, populista mesmo, é transformado num conceito, e esse conceito é aplicado para definir coisas que aparentemente fogem do normal, ou são inaceitáveis. Tortas, tortas. Ora bem, quando há pouco se falava daquela, digamos, de a arquitetura só começar a sê-lo verdadeiramente quando se auto-anonimiza, não é? Era isso que eu estava a querer dizer. Sim. Ou seja, para quem aqui tiver inclinações filosóficas, sufis ou zen, é a questão da ausência da materialidade para atingir o espírito em plenitude. É uma coisa que é mais própria das religiões sufis orientais. E o catolicismo anda a trabalhar nisso há 2000 anos, mas ainda estamos longe de chegar assim, às situações que já foram atingidas lá para os lados do Oriente, mas é essa espécie de, perdoe-se nesta palavra, que isto hoje em dia é quase crime dizer isto, essa espécie dessa exegese, dessa pureza, dessa ascensão até aquilo que seria o diamante que está lá escondido em potência no meio do carvão. Se apertares um carvão assim durante 10 mil anos, tens um diamante para os sul-africanos vender. Portanto, o que é que se passa? É essa espécie de absoluta compactamento até já não ser possível distinguir os motivos, as ambições, os resultados, os porquês e os comos. Isto é claro, não, é uma discussão de índole puramente teórica, mais de domínio da filosofia do que propriamente daquilo que nos traz aqui hoje, mas porque é que não devemos nos dar a luxo de mostrar que somos todos inteligentes? Posso dar um passo atrás? Desculpa, Nuno. Um passo atrás. Para dar dois à frente. Não sei, não para vamos ver. o grande Se Vladimir Ilyich Ulyanov, conhecido como Lenin. Se calhar dou só um atrás. Eu, quando estava a falar dessa espécie de retirada do arquiteto, o entendimento que estava a fazer tinha a ver com uma coisa que disse antes em relação à arte, que é uma retirada que pode ser equivalente à retirada que pode dar-se num objeto artístico, que é não haver lá os sinais que vão satisfazer uma expectativa em relação à qualidade do objeto mais primária, não é? O que significa, ou que pode significar eventualmente uma deslocação do pensamento para um terreno que não é essa satisfação mais imediata. A retirada do arquiteto do projeto, eu gosto de ver assim, na verdade, de facto, e identifico-me completamente com o que estava a dizer em relação à obra de arte. Se a obra de arte, se a obra de arquitetura não satisfaz desse modo imediato quem a vê, eventualmente a arquitetura também consegue criar esse território que passa por essa inquietude. O problema é que a arquitetura é muito raro conseguir fazer essa aposta sequer. Aliás, estas tentativas que foram aqui mostradas nestas casas para serem acabadas custom é, de alguma forma, uma tentativa dirimida de fazer isso, que é, digamos, há a proposição de um conjunto inicial, um conceito inicial materializado de uma particular forma, e é deixada a possibilidade para que o usuário a termine a seu alcance. Ou seja, há claramente onde retirar daqui. Portanto, sim. Mas isso, é por isso que há bocado estava a brincar e dizer que queria dizer coisas muito feias, isso leva-nos a uma coisa terrível, que é, deveríamos medir o que é que há de paternalismo nesta atitude. É terrível, é uma atitude... é um tema que me interessa porque... Mas neste caso não é. Neste caso é só uma questão de fundo. Porque isto é um programa com fundo público que era curto para fazer as casas. Está bem. Isto são os aspectos técnicos da questão. Mas justificam neste caso. Eu estava mais preocupado com a questão, digamos, ideologicamente. Como é que, digamos, o que é exatamente isso de oferecer uma casa? Está bem, sabemos que questões budgetárias, sociais, interação das comunidades,
Mas, o que é que isso quer dizer, do ponto de vista ideológico? De facto, deixar as casas para as pessoas acabarem. Não é? O que é que quer dizer, de facto, deixar as pessoas fazerem hortas na cidade? Toda a gente aplaude. Eu também acho muita graça, porque prefiro ver couves e nabos, não sei o quê, do que muita arquitetura que anda por aí. De qualquer forma, será que nós estamos aqui a assistir a uma perversidade medonha, no sentido de, aparentemente, dar esta espécie de folga, dar estrela ao povo, das casas para acabar de fazer à sua maneira e deixa espantar couves. Mas não me traz isso. Devo desde já dizer-vos que eu tenho uma formação marxista-leninista, na altura do 25 de Abril, onde provavelmente só 3 ou 4 das pessoas que estão terrenas estariam cá, vivos. Nessa altura, como, enfim, alguns já saberão pela imprensa, eu trabalhei ativamente com um partido da altura, que é a União Democrática Popular, o UDP, que se colocava à esquerda do PC, de onde saí em 1977 descontente por aquilo que hoje se verifica ser já a prática no contexto do bloco de esquerda, que é os desvios de direita, portanto, da UDP. Portanto, eu tenho esta formação, já desde antes do 25 de Abril. É natural que muitas destas coisas que eu vos digo venham dessa perspectiva sobre o mundo. Mas, enfim, considero-me um dilutante, um dilutante na política e um curioso na arte e um profissional na vida, em geral. Vamos. Eu acho que neste caso isto é uma coisa muito controlada. Eu acho que na verdade a participação dos moradores faz parte da própria autoria do arquiteto, quer dizer, a própria equação autoral do arquiteto inclui esse passo. Bem, por exemplo, o processo SAL, que havia participação dos moradores, não tinha essa componente Toys R Us ou Lego que as pessoas faziam as suas coisinhas depois. Não tinha? Não, era um desencontro total entre o sistema e o desenho. Era um desencontro total, provavelmente total, mas houve momentos de grande ligação entre as equipas dos arquitetos e engenheiros e população. Sim. Houve inquéritos, houve essas coisas. Mas isso não transparece nos projetos de todo. Pois não? De todo. Aliás, não, por acaso não tenho certeza disso. Acho que se perdeu ali uma oportunidade, se calhar, de fazer experiências de outro tipo. Mas isso, naquela altura foi complicado. Sim, e foi tudo muito rápido. E é muito curioso perceber, por exemplo, o que é que aconteceu agora ao bairro da Bolsa, do CISA, que foi finalmente terminado, não é? Aquilo supostamente eram umas casas razoavelmente económicas, mas antes de mais nada, ou melhor, visto agora ao longe, antes de mais nada, aquilo é desenho CISA, independentemente do estatuto das pessoas que iam para lá viver, ao ponto daquilo agora, as mesmas casas económicas têm um imenso estatuto, porque saíram da mão do CISA. Sim, mas é nesse sentido que eu percebo que o Pedro diz que há assim uma espécie de cinismo. Naturalmente. Aquele aspecto da autoconstrução se transforma em estilo arquitetónico. Mas eu acho que os moradores da Comporta, uma senhora identificada na capa, com fotografia, diz: é como estamos aqui a brincar aos pobrezinhos. Portanto, é natural essa filosofia. Sim. Eu acho que eu gostava de voltar um pouquinho atrás, sim, antes destas coisas mais precisas, ministros, gosto de interessantes, mas eu gostava de dizer, não só de passar a palavra aí para a assistência, mas gostava de fazer uma pergunta ao Pedro. Eu não estou tão cético relativamente ao poder da arquitetura e à forma arquitetónica em poder ser revelador de algumas coisas sobre a nossa vida, sobre nós próprios, etc. Não partilho nada contigo desse ceticismo. E gostava de te perguntar, sendo para ti tão importante a construção, porque é que não consegue, e disseste a determinado momento, que a escultura, ou que o teu trabalho era uma tentativa de construir um lugar para perceber o mundo, porque é que achas que não há nenhuma obra arquitetónica que nos ajude a compreender melhor o mundo? Porque há obras arquitetónicas mais distantes de nós, os templos gregos, o Panteão em Roma, que de alguma forma nos dão uma medida para ver mundos, julgar as coisas. Porque é que tu achas que temos falta? Sim, mas essa medida que é dada, e é verdade, estou de acordo contigo, é no plano cultural. Vamos ter cuidado aqui, sabemos perfeitamente uma coisa é arte, outra coisa é cultura, e não vamos poder misturar esses dois discursos. É verdade o que tu dizes, se te colocas no plano da análise cultural. Portanto, é evidente que imaginamos que as pirâmides e o Parthenon e a Casa Malaparte
e o Außerkunst em Munique e essas coisas todas fazem parte da inegável, são, digamos, estão-nos presas à pele, fazem parte da história, e nós não sabemos, nunca seríamos, ou nunca poderíamos desenhar uma ideia sobre nós mesmos sem integrar esses momentos, se assim o quiseres, não é? Portanto, mas isso é, digamos, a posteriori. Quando eu estava a falar da questão da construção do lugar, é no ato de fazeres a obra, não é? E depois, eventualmente, no momento em que ela é vista. Não sei se terei respondido à tua pergunta, como aliás é meu hábito, mas não creio que se possa repetir. Não é, se falarmos do plano da concepção e da realização do objeto de arte, não podemos falar, digamos, é um tipo de debate diferente. Esse debate é um debate no plano da cultura. Sim. Perguntas? Credo. Nós não fizemos nenhuma. Estas pessoas que estão aqui connosco hoje, e que tu conheces muito bem, mas nós dois talvez não tanto, qual é exatamente, digamos, o território académico em que... Não tenho. Ou posso ter mais de um bocado qualquer, não? Eu gostava de ouvir um bocadinho mais, que quando a determinado momento falaste que usas no teu trabalho escultório o vocabulário genérico da construção. E não é o vocabulário genérico da construção de escultura, é o vocabulário genérico da construção da arquitetura, ou da construção das casas, ou daquilo que nós genericamente chamamos de arquitetura. Construção Sim. Construção, insisto, é um processo digamos, é um processo estritamente primordial, individual e único e próprio de um sujeito. A arquitetura é outra coisa. Portanto, quando eu digo que me interessa muito mais pensar as minhas obras como fruto de um pensamento construtivo e não do pensamento arquitetónico, é porque eu tenho para mim, claro, que uma escultura é não, digamos, só colateralmente, só subsidiariamente, é que ela, como qualquer criação humana, ou qualquer ato humano, seja ele um ato de índole político ou de índole cultural ou artística, só posteriormente é que ele será integrado, terá uma existência sociológica, se quiseres. Quando é feito, ele é do domínio da construção, ou seja, é do domínio da marcação, do desenho, da definição de um território estritamente individual, irrepetível e que configura para quem o faz, neste caso eu, a forma como eu entendo e me entendo no mundo. Nesse particular, eu tenho para mim que o que me interessa formalizar, ou o modo como me interessa fazer isso, é justamente trazendo coisas, entre parênteses, sejam elas materiais, com que construo outras coisas, tijolo, cimento, areia, etc., ferro, vidro, etc., ou remanescentes materiais de uso cotidiano, reconhecíveis por qualquer pessoa, ou materiais remanescentes, objetos, fragmentos, coisas que fazem parte do território cotidiano, doméstico ou não público. Seja, pode ser um fragmento de um raio de uma autoestrada, como pode ser uma cadeira em casa, está no lixo, foi para o lixo, porque já não serve.
Portanto, essa decisão da minha parte de trabalhar exclusivamente com fragmentos de vocabulário que pertencem à vida de cada um e de todos, é de alguma forma uma coisa, digamos, enfim, tenho que admiti-lo, não me chatice, é algo que tem uma semente de uma certa maldade teleológica, porque ao querer usar uma linguagem e uns materiais que a todos dizem respeito, é o velho ideólogo que está a voltar. É aquele que quer criar um discurso que todos, de alguma forma, aparentemente percebam, ou comecem por perceber, algo que os una e que faça com que eles criem uma relação com a obra, porque já têm previamente uma relação com coisas parecidas com aquelas que estão na obra e, como tal, a construção da percepção sobre essa obra e sobre aquilo que ela possa trazer ao pensamento de quem a vê, é algo que faz com... é algo que é como se criasses, é como se de repente fizesse um discurso, uma narrativa literária ou verbal, em que, inevitavelmente, queres que tudo aquilo que dizes seja compreendido imediatamente pelo auditório, seja ele uma pessoa ou uma geração, porque faz parte, digamos, o vocabulário, as peças da construção são coisas que nós trazemos. Escondido por trás disto está uma potência totalitária. Em que sentido? Não, isto é uma verdade. Em que sentido? Ao querer formatar um discurso plástico, uma atitude conceptual por trás desse discurso plástico, que é baseada na utilização digamos, de fragmentos de realidade imediatamente perceptíveis e colocáveis na rede de conhecimento, o que tu estás a fazer, ou que eu estou a fazer, é criar uma rede de pensamento que de alguma forma se pretende unívoco, que de alguma forma pretende reconhecer a realidade e de alguma forma pretende fazer um exercício de proselitismo, ou seja, trazer o espectador para a maravilha, o maravilhoso exercício do amor pela arte, porque reconhece na arte partes da sua vida. Isto é coisa que isso é totalitário, é totalitário. É absolutamente totalitário porque, ao contrário do que possas pensar, não institui o território da diferença, institui o território da identidade entre todos. E aumenta aquele risco de isto é tudo. Mas há um salto aí do que é comum ao que é totalitário que não é obrigatório. Não te esqueças que 1933 começou ao som de cantigas populares e de cerveja nos bares em Munique. Sim, sim. É uma coisa simplicíssima. Bom, continua. Eu posso colocar uma questão assim. Eu gostava de compreender, depois fui dar um perentório em relação à posição que toma para a arquitetura, mas eu ainda assim gostava de saber se há alguma coisa que interessa na arquitetura, para além dessa partilha, não é, da construção, do conjunto de materiais. Eu sei que o que interessa é, no fundo, o território partilhado, que também existe na arquitetura no seu trabalho, essa arte primordial, não é qualquer coisa que está antes da arquitetura, mas tinha alguma curiosidade de saber se de facto interessa alguma coisa nessa arquitetura. Bom, preferia que não tivesse feito essa pergunta, mas se queres saber, a única coisa que me interessa na arquitetura é a arquitetura justamente totalitária e monumental. Fascista, nazi, soviética. É aí que eu encontro o exercício pleno da inutilidade da arquitetura, transformada não já numa coisa para salvar a vida da malta da subúrbio e deixá-los acabar de fazer as casas, mas num exercício absolutamente de horror e abstrato. Lindo por isso mesmo. Mas ainda assim, quando pensamos no seu trabalho, e estou, por exemplo, a pensar no que vai desenvolver no contexto da Bienal de Veneza este ano, é uma obra que, de alguma forma, tem em conta o contexto em que se insere. Não quero chamar site específico, não sei se é uma palavra tirada ou não, mas, de qualquer forma, há uma relação entre uma pré-existência e aquilo que é a sua proposta, não é, espacializada, naquela estrutura arquitetónica, podemos chamar de espacial,
social ou construtiva. Eu gostava de perceber qual é o interesse para si, não é, nesta articulação entre o seu trabalho e uma pré-existência. Ok, então vamos voltar atrás. Os meus últimos livros, nos meus últimos livros, desde 2008 até cá, bani por completo e refiz as legendas todas das obras no sentido de erradicar em absoluto o conceito de instalação. Eu não faço instalações, faço esculturas. As instalações hoje não passam de interior decoration, percebes? Para decorar sítios que já são à partida muito bonitos. Depois vai lá um artista e mete umas merdas penduradas e depois o comentário é: ai, o espaço é bem, a obra do António é fantástica, o espaço é lindíssimo. Eu recebi vários convites para expor na Fundação EDP, na fábrica ali debaixo do Rio. Museu da Eletricidade. Não, aquela lá abaixo do show. Museu da Eletricidade. Eu não faço exposições em nenhum sítio que não sejam absolutamente white cube. E às vezes, como não há white cubes em Veneza, eu calcorria em Veneza para se escolher um sítio e aquele foi o que se me ofereceu mais próximo do white cube. Ou seja, não tinha candelabros, não tinha pinturas nas paredes, não tinha frescos no teto, não tinha tapeçaria de lado nenhum. Estava exatamente assim como tu o viste, eu percebi que tinha visto o trabalho. Portanto, o que é que se passa? Eu acho que é importante não negociarmos com o sítio onde se está. Uma obra de arte, agora para toda a gente rir-se, tem este conceito absolutamente clássico, reacionário e passado. Tem que ser feita para ficar para sempre. Tem que ser autónoma do contexto. Isto tem que ser bom aqui e tem que ser bom em Singapura e em Moscou. Não é aqui que é muito bonito, está no sítio, ai que maravilha, tem uns azulejos lindíssimos e depois vais para aqui, não funciona. Não se negocia com o sítio. A arte faz-se por muitos motivos, mas não se deve fazer nunca para agenciar relações com o espaço. O artista compreendeu perfeitamente. Isso é balelas absolutas no meu conceito. Não lhe interessa, diga só que não lhe interessa. Não me interessa. Eu não tenho... acho que devemos ter esta maravilhosa alegria de podermos dizer coisas às vezes menos próprias. Eu também acho. E, nesse particular, não me vejo necessidade de estabelecer discursos de consenso em matéria nenhuma. Portanto, Zé, é assim mesmo. Não presta. Não me interessa, não presta. Isso é uma coisa que não percebo. É que o correspondente na arte, essa arquitetura que está a falar, seriam estátuas equestres ótimas. 1 para 10? Ou 10 para 1? Não sei, não me ocorre fazer comparações, nunca conseguiria fazer um raciocínio dessa natureza, não tenho. A Margarida perguntou-me o que é que eu gostava de arquitetura, e eu respondi não gostava de arquitetura, mas de que arquitetura gostava? Não pela arquitetura em si, mas pelo facto de ser uma abstração e ser de tal maneira, digamos, é de tal forma uma coisa que eu não saberia classificar, mas que para mim é que tem um apartamento desenhado para escolher as necessidades de uma família. Isso não me interessa nada. Eu percebo, Não interessa nada, percebes? Aquilo interessa-me porque está para além digamos, inclusive está mesmo para além das funções a que se propõe. A função digamos... Há uma transcendência, eu percebo isso, em relação ao Só papel. para acrescentar uma coisa à pergunta da Margarida, como é que tu, desde o ponto de vista, porque é uma coisa que parece que estás a refazer, a retirar a legenda a uma compreensão tua recente, como é que tu olhas desde o ponto de vista para os teus trabalhos de arte pública, em que dialogas com a arquitetura, aquela peça que funcionou no Porto Palácio? Sim. É integrada, Olho para ela como olho para a escultura de Dom José Machado de Castro Correio de Paço, é excelente, e está muito bem integrada no espaço, e não tem necessariamente de tocar nas paredes para estar integrada no espaço. Está ali. A minha peça no Porto Palácio está ali. Aquela peça é uma coisa que vem no seguimento de uma série de outras peças da mesma família, se assim o quiser dizer,
e que foram, digamos, umas em aço, outras em madeira por aí fora, foram por isso, mostradas em vários sítios, sem ter necessariamente estar. Pedro, eu antes já agradeço as suas palavras e o que me tocou imenso na sua explicação foi o fato de chegar ao esoterismo, à postura do artista, o despojamento. E a minha questão esse estar não seria vital para um artista? Porque a arte é plena sensibilidade, é pura sensibilidade. Tanto quanto eu vejo, esse momento, digamos, de ascensão, esse momento único, está sempre presente no momento de fazer a obra. Seja esse artista, sei lá, seja ele, tem ele as convicções filosóficas ou políticas que queira ter, ou religiosas, ateu, agnóstico, cínico, estoico, zen, por aí fora, isso é irrelevante. Isso é um problema dele como pessoa. Mas ele como pessoa não é o artista. É totalmente diferente. O momento da criação é um momento particular. Evidentemente que cada um é o resultado de tudo aquilo que ele sabe, que ele foi, mais uma coisa que ele não conhece e que só se materializa no momento em que cria. Não é? Portanto, todos os artistas são igualmente esotéricos, por muito conceptuais, como o Kossuth, que não é nada esotérico, é um tipo que eu conheço há muitos anos e que é tudo menos esotérico. Mas quando ele produz este statement magnífico, não é? Que é esta peça que nós vimos, One, Two and Three Chairs, aquilo é de um despojamento, e não é só de um despojamento, porque só uma fotografia de uma cadeira e um texto, não tem nada a ver com isso. Digamos, aquilo é toda uma história de arte espremida, e sai aquela gota pura, percebes? Tu torras uma tonelada de azeitonas com folhas e tudo, e depois sai aquela coisa lindíssima, que é o azeite, percebes? E aquilo tudo está ali, são milhares de anos de cultura, de história. Pela história do azeite e da oliveira poderias fazer a história digamos, da bacia do Mediterrâneo e da cultura ocidental, que aí nasceu, e contudo, no momento de o fazeres, espremes aquela porcaria toda, aquilo tudo, e te cheira mal, não sei se sabem se estão no lugar de azeite, e o que trazes dentro da garrafa de vidro é uma coisa mágica para o sofrimento. É um momento especial. Quando fazes um quadro é a mesma história. Exatamente. Com a vantagem que não cheira mal, às vezes. A pergunta, em jeito de provocação, é para a mesa, tanto para o Pedro como para o José. Tira-se mais ou menos duas conclusões: que a arquitetura parte do princípio que tem que ser funcional, a arte, por vezes, não terá que ser. A arquitetura tem que resolver problemas colocados pelo lugar, colocados pelo cliente, colocados pelas entidades. O orçamento? Pelo orçamento. A arte, ou o escultor, responderá só aos próprios problemas que ele cria para a peça que está a fazer. Okay? Duas matérias separadas, duas matérias distintas. Mas há um ponto em que há de haver algum ponto em que elas têm de se tocar. E eu falo isto porque, por exemplo, conheço a escultura do Pedro para o crematório da Bélgica no projeto do Eduardo. O Eduardo criou um lugar, que era aquele pátio, e o Pedro cria aquela escultura e queria dar um novo sentido, de certeza, àquele lugar. E é aqui, neste ponto, que eu acho que não podemos separar as coisas. E a minha pergunta é: quando um artista plástico, um escultor, não meto aqui tanta a variante da pintura, mas quando a instalação que o Pedro não gosta de falar, mas quando a escultura vai para o lugar, vai provocar esse lugar, vai tocar esse lugar, onde é que a arte, ou o que é que a arte faz acrescentar de valor a uma obra que já foi criada por um arquiteto? Ou seja, o arquiteto criou o lugar,
dá um sentido àquele lugar e depois vem o escultor ou o artista plástico e introduz uma nova matéria àquele lugar, dando um novo sentido. Que valor é que acrescentamos a uma obra de arquitetura quando introduzimos este assunto da arte? Que valor é que poderá chegar à arquitetura? E se realmente aqui se toca ou não se toca a arte e a arquitetura não se perante. Acrescentamos um valor porque a matéria da criação artística não é a transparência nem a ausência. É uma coisa configurada. Tem dimensão, tem matéria, tem luz, ocupa um território, é diferente consoante os pontos de vista pela qual é observada. E, além da circunstância particular, que é o negócio silencioso de quem está a olhar com a obra, é natural que a percepção do espaço arquitetónico, Zé, corrija-me se estiver errado, tenha um twist, não é? Através da presença desse objeto, dessa escultura, desse aporte que o artista traz à arquitetura. Não se ilustram mutuamente, jamais em tempo algum. Aliás, nesse projeto que agora ensinaste, num primeiro tempo pensei em fazê-lo lá dentro, digamos, num grande hall, dentro do planetário, e mais tarde resolvi fazê-lo cá fora. Porque justamente o negócio do objeto de escultura com o território da arquitetura era um negócio, não sei bem, para nenhuma das partes. Foi melhor criar uma distância, ou se criar uma distância e ou se evitar, ou se anular, casamentos, de famílias não do mesmo nível, ambas ganharam. Ao sair a peça do interior do construído, ao fim do interior do espaço, e vir cá para fora, onde ela está, a relação tornou-se mais intensa. E embora não tenham necessariamente que negociar entre si um protagonismo ou uma relação qualquer, a verdade é que é o olhar que constrói qualquer possível articulação entre ambas as instâncias, a instância arquitetónica e a instância escultórica. Não sei se isto serve. Eu... Na matéria da arquitetura, não... Uma forma qualquer, não vou dizer nada muito novo, não vou acrescentar grande coisa. Uma forma qualquer produz espaço à sua volta, seja arte ou não seja, não é? Se eu usar um grande caixote no meio de um hall e ele ficar ali durante umas horas, aquele hall transformou-se. Aquele hall transformou-se, quer dizer, o espaço foi alterado. Se aquele mesmo caixote, por acaso, for uma obra de arte, do ponto de vista da transformação do espaço, funciona exatamente da mesma maneira. Transforma o espaço. É um objeto com materialidade, com dimensão, condiciona o espaço que está à sua volta. Eu estou a dar uma resposta muito elementar. E eu acho que, desse mesmo ponto de vista muito elementar, é óbvio que um sítio pode condicionar muito a percepção de uma obra de arte. Não é por acaso que a Vitória Samotrácia está ao cimo de uma escadaria quando sai ao Louvre, não é? Ela fica ali muito bem, de facto. Supostamente é a figura de proa de um barco, e se vai subir, tem aquela figura ali em cima, adquire ali uma momentalidade, está colocada a eixo de simetria da escadaria, quer dizer, há aí relações que se estabelecem, obviamente, que são puramente espaciais. Agora, até que ponto é que depois isso pode desenvolver-se para que haja a arquitetura possa potenciar o significado da obra ou vice-versa? Não sei muito bem responder. Porque não tem resposta. Não tem muita resposta, eu acho que é uma coisa que é muito variável, não tenho muita dificuldade em estabelecer uma regra à partida em relação a uma coisa dessas. Isto que eu estou a dizer é factual, parece-me. Aliás, como eu digo, não acrescentei muito. São coisas factuais, são coisas que não tem grande subjetividade, é o facto que é assim.
Em relação ao que pode ser a relação entre uma obra e um lugar, eu não concordo nada que uma obra não tenha que ter relação com o lugar. Acho que obras são absolutamente dependentes do lugar e faz parte da sua natureza que assim seja. Mas lá está, aí, quer dizer, não consigo dar uma resposta a uma pergunta dessas. Acho que depende muito, é o caso a caso, não sei estabelecer uma regra. É muito simples, é a regra da posta de pargo no forno, é muito simples. É representada com uma espinha central e com pela à roda. Contudo, só comes a parte do que está no meio. Portanto, deitas fora o contexto e comes a parte do meio. Não. Eu até aí não vou. As esculturas também se transformam em monumentos? A minha intenção era que sim, ao contrário de tudo aquilo que está em voga hoje em dia e que se pensa, enfim, nessas catedrais do pensamento contemporâneo, pós-lacanianas, estruturalistas, neomarxistas, gender, whatever, todas essas inúmeras escolas que nos tiram o sono e que nos maçam, produzem livros que nunca mais acabam. E produzem livros e alimentam Exatamente, universidades. exatamente, põem a máquina toda a funcionar e vão criando as suas pequenas famílias e lobbies e tal, e portanto já falou de tudo, a desmaterialização do objeto de arte, não sei o que é, as coisas todas, como vocês já devem ter andado a estudar, senão não davam aqui. Agora, a minha humilde intenção, Tomás, é de facto que qualquer escultura se torne um monumento. Isto vem a contracorrente daquilo que é suposto ser, como já disse, estar na moda, mas não temos de nós conhecimento que não seja a partir da referência que estabelecemos em relação aos objetos que conhecemos. Seja o Rinaldo Duchamp, seja a Vitória Sintrácia. Não há história da humanidade que não seja colateral, referencial a um universo de objetos. E os objetos que os artistas fazem devem ser objetos que perdurem. E como um objeto que perdura, um objeto que consubstancia memória e cria territórios de projeção individual e coletiva. Isso, temos uma palavra curta, simples e que serve muito bem. É monumento. Os monumentos são uma coisa boa, devem-se manter e devemos considerar que é um conceito que não está, de forma alguma, ultrapassado. Eu bato-me por isso. Bato-me pela existência dos monumentos, bato-me pelo entendimento da obra de arte como, em potência, um monumento. Olha, então deixa-me fazer uma pergunta. Deixa-me fazer uma pergunta. Hoje à tarde fui a um catálogo de uma seu que tinha imensas obras que diziam no fim, destruído pelo autor. Explique mais, sim. Não tem vem a ser que a circunstância de destruir uma obra de arte pode ter a ver com inúmeros fatores desde problemas da arrumação. Sim. Ou a vida é feita de pequenos detalhes sórdidos e obscuros, mais do que grandes decisões generosas e metafísicas. Não creio que essa tua pergunta, além de ter graça, porque levanta o nível da atenção do debate, não creio que tenha nenhuma resposta para te dar, com efeito. Porque o que eu disse acerca do monumento não é, digamos, não está ao nível do debate, que é um debate, digamos, factual, provavelmente do domínio do político imediato, que é a circunstância de se destruírem obras de arte. Inclusive, há artistas que transformaram a destruição das suas obras de arte em monumentos. Sim. Sendo certo que faz parte do exercício do ritual do endeusamento da assinatura. Mas precisamente por isso é que eu desconfiei na altura quando vi que podia ter alguma coisa a ver com isso, por isso é que estava a perguntar. Isso é muito à frente para mim, como se diz agora. Eu sou do campo, sou uma pessoa do campo. Não, esse tipo de dados, digamos, de grande ingênio intelectual a mim não me sonam. Eu faço pinturas e esculturas. Eu tenho mais duas perguntas que vão voltar um bocadinho atrás, e à tua primeira intervenção. E a determinada altura tu disseste que a educação era de primordialidade.
eu gostava de perceber melhor se essa primordialidade tem a ver com a escultura, com o segundo plano, ou tem a ver com o quê? E depois o que é que Não, tem acima de tudo a ver com aquilo que eu gostaria de poder ter o privilégio de ter sempre à disposição, que é um momento, esse momento da primordialidade é um momento em que tu tens, olha, vai direto a um outro conceito que aparece a miúdo nas peças, as coisas que se escreve, que é a questão da revelação. Essa primordialidade é como se tu tivesses a possibilidade de, ao fazer uma obra de arte, quando fazes, estás num estado absoluto digamos, de graça, se quiseres. A primordialidade é o que vem antes do conhecimento, é o que vem antes da crítica, é o momento de plenitude que todo o euro concentrado na construção deste objeto e que não implica não é racionalização, tem a ver com isso, não implica quaisquer pensamentos laterais sobre a natureza. Portanto, fazes e quando ao fazer não te interrogas, exercitas apenas aquilo que sabes que tens que fazer. A primordialidade, neste caso, é mais uma espécie de estado de preparação interior. Uma vez ou outra já usei um exemplo que, embora pueril, é contudo extremamente ilustrativo. Não sei, todos nós já teremos com certeza assistido a um gato que se prepara para comer um pássaro, por exemplo. E olhas para o gato e parece que nada se passa. E ele está ali absolutamente imóvel, os olhos não se mexem, o pelo não se mexe, o rabo não se mexe, nada se mexe. E quando tu percebes que ele está em absoluta atenção, e aquilo demora um tempo que nunca mais acaba. E o gato está ali e não se mexe. Está fixo no seu objeto. E de repente salta, apanha e do passo a vez apenas uma pena, voa. Isso é o estado da primordialidade. É esse o estado da construção de obra de arte. Preparas-te, não sabes como é que preparas, mas sabes que vais naquele momento preciso, mais à frente, fazer aquilo. Uma espécie de puro instinto, tem a ver com isso? Não, não é instinto. O instinto é outra coisa, é do domínio do corpo. O instinto é uma categoria do domínio do corpo, não tem nada a ver com isto. Essa primordialidade é como se tu de repente pudesses desaprender tudo o que já sabes para voltares a fazer uma coisa pela primeira vez, nova, única e luminosa. É isso a primordialidade. E a segunda pergunta? É um resgate, é uma espécie de resgate. E a segunda pergunta, fiquei aqui foi de na altura, quase no fim, falaste que a escultura servia para aumentar a medida do mundo. Não percebi nada. Isso é o corolário daquilo que eu disse há pouco, que a arte aumenta a inteligência. A escultura aí era apenas, digamos, uma disciplina factual, um território específico, particular. Portanto, isso é um sinónimo de um conceito que já abordamos aqui hoje, que é a arte serve para aumentar a inteligência. A inteligência, não a inteligência como acumulação de conhecimentos, não a inteligência, é que fantástico era o Einstein, que só aprendeu aos 4 anos ao falar, não é essa, é inteligência no sentido etimológico do termo latino, intelligere, que é captar, ler entre, digamos, é isso que a arte. Bem, portanto, essa frase. Você está-me a criar um stress. Cada vez que você se levanta para regular a máquina, eu pergunto. Pergunta aquilo que vai fazer. Porque eu olho para o canto. Levanta. Não queira mal, caso não. Percebo perfeitamente. Se não há mais perguntas. Deixa-me pensar até que ponto é que é a construção que eu fiquei lá, inferno, em termos infernos, se já usou, se é um minuto também foi uma instalação. Qual? Qual? Aqui é do Becker.
O quê? O momento do Perdigão? Sim, sim. O amanhecimento? Não, desculpa, a cura do carro. A do CAM, o quê? Quando, em 2006? A Fundação? Ah, sim. Bom, essa... Não, hoje assumo como uma escultura, exatamente. Na altura se queres que diga, pá, aqui para mim foi mais, por muito poético, rançoso que isto possa parecer, e aqui para mim foi uma viagem, percebes? Andei ali de um lado para o outro, tive grandes vantagens. Por exemplo, o meu puta aprendeu a andar de bicicleta nessa altura. Os gajos fizeram o caminho todo, foi um escândalo, receberam cartas de todo o mundo, enfim, do pequeno mundo português, daqui a pouco a vergonha, o que é isto, não sei o quê, mas enfim, tiveram essa coragem. Eles fizeram aquilo tudo e que ficou só mármore, limpo, bonito e brilhante. E o cabrito pequeno nessa altura tinha 7 anos, ou o que era. Aprendeu a andar de bicicleta ali, foi correto. Os meus assistentes andavam com a bicicleta por trás e o puto andava a dar para o lado, depois chegava lá ao fundo, vinha para cá. Portanto, essa imagem do puto andar de bicicleta e aprender, essa espécie de ir e vir e fora, é um bocado o modo como aquilo foi feito. Veio cangalhada de toda a parte, trouxe cangalhada do campo, do meu ateliê, da minha casa, fui aos armazéns dos gajos do bem que os disseram, o que quiser. Trouxe uma escultura, uma cabeça interessante, não brilhante, interessante, do Canova. Teve que vir o pobre do Vilar intervir porque os curadores não queriam deixar usar. Descobri um quadro famoso, falso, do Corot. O Corot tinha muitos falsos e assinava os quadros falsos aos amigos com fome para eles poderem vender. O Corot era um gajo muito famoso na altura dele, ganhava montes de guita, assim como, por exemplo, sei lá, mais Dona Vasconcelos. E então, era um tipo muito generoso. Então chegava um gajo com um Corot falso, feito assim à maneira de Corot, e o Corot assinava para os gajos de Galheiro. E o nosso amigo Gulbenkian, ele próprio, comprou aquele Corot ainda no século XIX, acho em Paris, e nunca jamais, em tempo algum, foi mostrado, a não ser pelo próprio Teórico que o foi buscar aos fundos e o mostrou como falso, dando a dignidade que todos os falsos têm, estava nos fundos e em evidência, com nada à roda para se poder ver. E aqui provavelmente, aquilo nem foi uma escultura, nem uma instalação, nem nada, aquilo foi uma ação, para mim foi um momento, foi um momento particular, foi muito isto, enfim, isto é um pouco confessional, mas porque não, temos neste momento de dignidade, não pode ser só cinismo. Os gajos convidaram-me para celebrar os 50 anos. A única razão que eles me convidaram não foi porque gostassem muito particularmente de mim, foi porque eu também fazia 50 anos nesse ano. E sou o único artista disponível que fazia 50 anos. E então convidaram-me formalmente e, enfim, muito honradamente, eu aceitei o convite, que achei graça. E lá fomos os dois fazer 50 anos. Além de Deus e de mim, a outra coisa que fez 50 anos nesse ano foi a televisão. Portanto, eu sou uma colheita curiosa da RTP e da Fundação Gulbenkian. Dramaticamente, sou de um ano do século XX em que nem sequer foi declarado vintage no vinho do Porto, tal era a má qualidade. Sabes que o vinho do Porto só é declarado vintage quando há um consenso entre os produtores, o Instituto do Vinho e do Vinho, e esse é o único ano do século XX que não houve. Portanto, isto dá margem para muitas especulações. Portanto, aquilo, se responder à tua pergunta, aproveitei também para divagar um pouco e para, enfim, já que estamos em fase de saída, para dizer 2 ou 3 larachas. Não sei, gostei muito de fazer aquilo, dei-me imenso gozo. E fiz uma coisa que, na altura, eles ficaram assim um bocadinho apertados, eles da Gulbenkian, que falei com eles e disse, olha, meus amigos, isto vai demorar muito tempo a fazer, e eu quero isto aberto, porque aquilo era uma coboiada, porque estávamos a fazer aquilo e vinham mães com as crianças com os carrinhos, e vinham as velhotas, e aquilo era, quer dizer, era o público, era eu a fazer, era os assistentes não sei o quê, era o outro distrito à bicicleta a ensinar o puto a andar de bicicleta. Noto que aquilo foi uma ação. Eu ia passear na minha própria vida. Gostei. Why not? Uma das mais perguntas, resta para agradecer ao Pedro, para o José Cabral
aproveitar para dizer que no dia 20 de novembro já vamos ter outra sessão do Space Talk, acho que quase juntar ao todos os minutos, as semanas passadas, com o arquiteto Ricardo Carvalho e o fotógrafo Paulo Crítica. Obrigado por terem estado aqui. Obrigado. Zé, não foi mal? Não, muito bem. Bom, até o isto agora não vamos ver os copos. Os 60.